Olá, estamos aqui hoje para falar sobre os documentos legais e exames ocupacionais, na saúde do trabalhador. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o atestado de saúde ocupacional. Ele define se o funcionário está apto ou inapto à realização de suas funções dentro da empresa. E cada exame realizado, o admissional, o periódico, a mudança de função, o retorno ao trabalho, o demissional, o médico emitirá a asa em duas vias. A primeira ficará arquivada no local do trabalho, à disposição da fiscalização do trabalho. A segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via, devidamente assinada. Não tem razão de existência se não estiver dentro de um programa maior, chamado Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, certo? A comunicação de acidente de trabalho é obrigatória a emissão da CAT após a constatação de ocorrência ou agravamento de doença ocupacional comprovado através de exames médicos ou de acidentes de trabalho, com ou sem afastamento. Em caso de acidente, a CAT é aberta no setor médico e concluída pela segurança do trabalho, após a constatação de acidente. Em caso de doença ocupacional, após notificação ao setor de saúde, deve ser realizada a comunicação pelo SESMIT, da empresa. Nos casos de doenças do trabalho, deverá ser emitida a CAT após a avaliação do nexo causal pelo médico de trabalho. Então, o prazo de emissão da CAT é 24 horas após o acidente, exceto finais de semana, caso será passado o prazo em anexo uma justificativa da empresa. E o acidente ou doença de trabalho que provoca afastamento superior a 15 dias, o empregado tem estabilidade no emprego de 12 meses, ok, gente? Então, a CAT, ela vai ser composta de 6 vias, uma do INSS, uma da empresa, a outra do segurado dependente, a outra do sindicato de classe trabalhador e a outra via, a quinta via do Sistema de Saúde e a sexta na Superintendência Regional do Trabalho, que é a antiga Delegacia Regional do Trabalho. E ocorrendo agravamento da lesão ou doença, a empresa deverá emitir a CAT de reabertura, Como assim, professor? Vamos supor que o empregador lesionou o dedo, E aí esse dedo, vamos supor, ele necrosou. Então, se piorou o quadro, tem que ser reaberta a CAT, ok? A CAT online, ela vai destinar a comunicação dos acidentes de trabalho, tipo no trajeto, ou trajeto e das doenças ocupacionais. Então, por meio de um programa obtido diretamente do site da Previdência Social, quando todos os itens são preenchidos, o registro já é obtido e, ao imprimir as vias necessárias, já contará o número de registros. Se o afastamento for inferior a 15 dias, não será necessário que a empresa envie o formulário para o INSS, porque já foi enviado online. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o programa tem por objetivo a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores, bem como prevenção e diagnóstico precoce de doenças relacionadas às funções desempenhadas e ao ambiente de trabalho, com base no PPRA. Tem validade de 1 ano e precisa ser, revalidado. Gente, é o seguinte, esse programa de controle médico, é um programa que ele vai contemplar tudo. Então, para ele existir, antes tem que ter o PPRA, que eu vou já falar dele. Sem o PPRA, não dá para eu fazer um programa de controle médico, onde o coordenador é o médico, certo? Por quê? Porque eu tenho que ter, primeiro, a questão do risco, dos riscos ambientais, para aí sim, eu ter noção de quais exames tem que se pedir para cada colaborador. Então, a emissão do programa de controle médico cadastra a empresa, cadastra os setores da empresa, cadastra os cargos da empresa por setor, lança os fatores de riscos encontrados em cada cargo, verifica se os exames foram corretamente lançados, aí sim eu vou gerar o programa de controle médico, certo? Eu tenho um perfil profissiográfico previdenciário, constitui-se de um documento histórico laboral do trabalhador, que reúne, entre outras informações, dados administrativos, resultados de exames médicos e demais informações ligadas à exposição do trabalhador, agentes nocivos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que ele exerceu suas atividades. Então, quando deve ser emitido o PPP?
deve ser emitido pela empresa com base, né, no laudo técnico, né, e assinado por representante administrativo e médico do trabalho, e ainda pelo engenheiro de segurança do trabalho, de conformidade com o dimensionamento do SESMIT. Deverá ser emitido sempre que solicitado pelo trabalhador, INSS ou autoridade competente, em uma via única e sem necessidade de recibo. Porém, em caso de rescisão de contrato, o PPP deverá ser emitido em duas vias, né? Trabalhador e empresa. Então, o programa de controle médico deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, né? Devendo estar esta ser objeto de relatório anual. As empresas desobrigadas a indicarem médico coordenador ficam dispensadas de elaborar um relatório anual, certo? Então, aqui, o próximo passo, eu vou falar sobre o laudo técnico, né? E as condições de trabalho. É uma declaração pericial, né, emitida por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, habilitado pelo respectivo órgão de registro profissional, sendo parte integrante do programa de gerenciamento de risco ambiental. Então, eu tenho uma elaboração do laudo técnico pelo empregador, né, é facultativo, certo? Só que esse programa de prevenção de risco ambiental, eu coloquei aqui embaixo que ele tem, né, lá embaixo, que ele tem que ser anualmente renovado, mas eu vou te dizer que ele, na verdade, ele é indeterminado. Então, eu posso dizer que com 6 meses, com 4 meses, o ideal seria com 1 ano. Mas eu vou dizer que ele é indeterminado, certo? Então, ele deverá ter como principal fonte de informação os trabalhadores em parceria com o engenheiro de segurança e medicina do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, os membros da comissão interna de prevenção de acidentes, que agirão em conjunto na identificação do planejamento das ações e diretrizes a serem observadas na execução, garantindo também a integridade de saúde individual ou coletiva do trabalhador nas dependências da empresa. E é de fundamental importância que no mapeamento de riscos feito em local pelos membros da CIPA, seja observado o tipo de risco, né, ambiental. Eu tenho o tipo de exame, a situação, a condição e a data e a periodicidade do exame, né? Então, eu tenho o admissional, eu tenho o periódico, eu tenho o retorno ao trabalho, eu tenho a mudança de função e eu tenho o demissional, certo? Então, toda vez quando eu vou ter uma mudança de função, tem que ter cuidado, porque muitas das vezes a exposição é uma exposição nova, né? Então, a mudança de função e a exposição do trabalhador a uma nova função, a um risco diferente daquele que ele estava exposto antes da mudança. Então, se for uma função nova, onde tem um risco diferente, então, assim, tem que fazer, né, um novo exame, né? Então, realizar a avaliação clínica antes que o trabalhador assuma essas novas atividades. Esse retorno ao trabalho é superior a 30 dias, né? Igual superior a 30 dias. Quando você vem de férias, não, tá? Então, for um afastamento, né, superior a 30 dias, o ideal é fazer esse retorno ao trabalho. E o periódico, né, o ideal, né, dependendo, vamos supor, uma vez ao ano, então vai depender muito, né? Tem profissões que é menos, né? Mas geralmente elas são, né? A grande maioria elas são com 1 ano, mas tem algumas que são com menos tempo, principalmente, né, a questão da avaliação da acuidade auditiva, enfim, tá? Então, esse periódico aqui, no caso de condições hiperbáricas, né, esse periódico aqui, condições de pressões, né, diferenciadas, então tem que ser, né, de acordo com a NR, né, da NR15, né, então, aí tem um tempo menor. Então, cada setor eu tenho que ter aí um tempo determinado de acordo com o NR, tá? E o admissional, o demissional, você já sabe, na admissão e na demissão. O interessante é que antes de você começar já tenha realizado, né? Entendeu? Então, gente, eu quero aqui deixar aqui um forte abraço a vocês, né? Leiam aqui bem direitinho esse quadro, né? Tá explicado bem direitinho. Leia também, se você tiver interesse, dessas condições hiperbáricas e até a próxima, né, aula.